igreja, olá, boa tarde. Hoje estamos na nossa sexta mensagem, estamos a ver as frases que Jesus disse quando estava na cruz, quando estava a ser crucificado. E esta semana nós vamos ver, vamos falar de entrega, vamos falar de alguns pontos, vamos falar de fé, vamos falar do que Jesus disse. Amém? Amém. E o versículo para hoje, vamos ler em João capítulo 19, versículo 30, diz assim: Jesus disse, está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Ele disse, está consumado, vai ser o versículo de hoje. Gostava que se lembrassem desse versículo e que recapacitemos e que lembremos do que possa estar a falar. Amém? Amém. Então, o título de hoje vai ser exatamente isso, vai ser experimentando a presença pela entrega. Amém? Como já lemos, está consumado. A semana passada nós vimos algo interessante. Jesus disse, tenho sede. Diz o versículo que Jesus tinha sede. Ele disse, tenho sede, e deram-lhe uma esponja cheia de vinagre. E quando Jesus bebe essa esponja, diz, está consumado. Amém? Algo interessante sobre o vinagre, ele é completamente ao contrário da água. Ele desidrata a pessoa. Ele produz vômito e desidratação. Então podemos pensar, porquê é que lhe iam dar vinagre? É exatamente por isso. Historicamente, os romanos davam vinagre para a pessoa poder morrer mais rápido, para poder desidratar por dentro e para poder morrer ainda mais rápido. Então, se nós lemos algo interessante, porque Jesus disse que está consumado, ele disse exatamente depois de beber o vinagre. Mas se lemos em Salmos 69, versículo 21, diz assim, puseram fel na minha comida para me matar e à sede deram-me vinagre. Então é algo que o salmista já tinha dito que poderiam usar e é algo que usaram contra Jesus. É exatamente isso, a sua última promessa a fazer. Há uma palavra interessante que é que Jesus usou, que é tetelestai. E as pessoas devem pensar, está acabado? Tipo, é o meu fim, eu acabei, a minha história acabou, a minha vida acabou. Mas o que Jesus não está a dizer é que está acabado. Jesus está a dizer, está pago. Está pago, acabou. Está consumado. Tudo que era devido está pago, já está. Amém. Amém. Então isto é no contexto histórico, ainda mais incrível cada vez que lemos estes pequenos detalhes. A Bíblia mostra que realmente Deus tinha outro plano e que as pessoas é que não entendem e que Deus sempre dá a volta à situação. Amém? Até ao final Jesus sabia o que é que ele estava a fazer. Amém. Vou-me ter que desculpar, porque hoje eu não tenho meus óculos. Tardo um pouco mais a ler. Mas sim. Há uma frase do Stephen Furtick que também gostava de partilhar com vocês, que diz assim, quando estamos nos sentindo derrotados, temos que lembrar do que Jesus, de que tudo ficará bem no final, por causa do triunfo de Jesus em acabar com o poder do pecado. Quando nos sentimos mal, e aqui é onde vamos começar hoje a falar da fé, é que quando nos sentimos mal, temos que lembrar que Jesus já venceu. Jesus já triunfou. E vamos ver mais à frente que Jesus triunfou e deu-nos a vitória. E moveu a vitória para nós. Deu-nos a sua vitória. Ele lutou por nós para que nós pudéssemos ganhar. E é o que Stephen Furtick está a dizer. É o que ele está a dizer. Nós temos que aceitar essa vitória. Amém. Amém. E Efésios capítulo 1, versículo 20 diz, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitou-o dos mortos e fazendo-o apresentar-se à sua direita, assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo o governo e autoridade, poder e domínio, e de todo o nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Então Jesus não veio só para cumprir, Jesus veio para reinar à direita do Pai. Ele veio para reinar. Aquilo tudo que ele passou, ele cumpriu
todas as profecias que vêm escritas na Bíblia, no Antigo Testamento, digo, ele cumpriu durante a sua vida, e depois Deus disse, agora tu vais sentar à minha direita e vais reinar, o teu nome vai ser a mais do que todo nome, a mais do que todo governo, a mais do que toda a autoridade humana que possa haver, toda a autoridade que possa haver, o teu nome é maior, senta-te à minha direita. Nós vemos que o Filho tem a autoridade do Pai. Do Pai. Isto é discutido durante muitos anos. Será que o Filho é o Pai e o Pai é o Filho? O Filho tem a autoridade do Pai. Diz aqui, senta-te à minha direita, o teu nome é maior que todo o governo e a autoridade. E Jesus diz que nós temos o direito de usar o seu nome. Nós temos o direito de usar o seu nome. Nós ganhamos porque Ele ganhou. Reconheçamos que ganhamos porque Ele nos deu a vitória. E o seu nome é a vitória. Amém. Ainda estamos numa introdução. Calma. Calma. Mas às vezes nós vamos passar por situações onde podemos duvidar, onde vamos ter problemas, vamos ter dúvidas, vamos ter situações que não estão nas nossas mãos e que não conseguimos compreender por vezes. Muitas vezes vamos passar por isso. Mas 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 8, diz, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Por isso não desanimemos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Cada dia nós renovamos. A Bíblia diz que a cada manhã a palavra de Deus renova-se, nós nos renovamos, Deus dá-nos forças, mas não conseguimos essa força senão por fé. Se eu não acordo de manhã a acreditar que Deus dá-me forças, amanhã não vou para o trabalho. Não vou. Mas por fé, eu digo, Deus, eu vou dormir hoje, amanhã vou acordar com energia e vou para o trabalho, Deus. Mas porque Tu me dás a força, não porque eu tenho força. Então vamos ver esta fé, vamos ver hoje este viver numa fé onde Deus não tem que ser uma força presente. Não tem que ter uma pessoa, temos que ter fé que lá no futuro já temos a vitória, já temos a força, já temos o poder, porque Deus nos vai ajudar. Então, o primeiro ponto de hoje é: creia na ressurreição, apesar dos sofismas da mente. Um sofisma, uma dúvida, um problema, algo que faça a nossa mente ficar, em inglês é blurry, né? E Lucas 24, versículo 25, diz assim: Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Como vocês custam a crer? Isto é mandar uma boca, isto não é a perguntar. Isto é, como vocês custam a crer? Porquê é que custa tanto a crer? Não podemos demorar a ter fé. Desde o dia 1, temos que ter uma fé em que Deus vai trabalhar. Em que Jesus já trabalhou. É o primeiro passo. Aceita Jesus como Senhor e Salvador? Sim, porquê? Porque Ele já ganhou. Porque Ele é Senhor, Ele é Salvador. Se eu não tenho fé que Ele me salvou, como é que eu aceito? Será que do dia 1 eu levo um cristianismo falso? Eu sigo alguém com quem eu não creio? Será que eu acredito? Naquela época havia muitos reis. Será que eu entro num reino e sigo aquele rei que fala, mas eu não acredito que o rei tem razão? Será que eu duvido do meu próprio rei que governa o meu reino? Então não podemos demorar a crer, a acreditar em que Jesus
já cumpriu, já venceu. Em João, vamos ver um exemplo, porque em João capítulo 20, a partir do versículo 27 até o 29, diz assim: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor, meu Deus. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Felizes são os que não viram e creram. Felizes são. Se Jesus entra agora aqui, se alguém quiser que Jesus entre agora aqui para ele ter que crer, para ele poder crer, não vale a pena. Tens menos fé do que aquele que não viu, mas acreditou. Aquele exemplo do grão de mostarda, és ainda mais pequeno se tens que ver. Então, porque nós não vimos, Tomé viu e tocou a mão de Jesus e viu o buraco que estava na mão de Jesus. Nós não vemos o Senhor. Nós temos aparições, nós temos ilusões, nós temos sonhos, mas não vemos o Senhor como Tomé viu. E se temos fé para acreditar e não vemos, somos mais felizes ainda do que Tomé foi. Temos que ter essa fé de não ter que ver, não ter que sentir para poder estarmos lá. Porque em Hebreus 11, só o capítulo, diz que a fé é a certeza das coisas que não vemos. Eu tenho certeza de que o Senhor existiu, de que o Senhor Jesus morreu naquela cruz, de que Ele ressuscitou, de que Ele foi para o céu e de que vai voltar. Isso é tudo em fé. Eu nunca vivi aquilo, eu nunca vi aquilo, eu li. E Deus revelou a verdade. E eu acreditei. Eu acreditei. Será que somos felizes assim? Com fé? Porque em Romanos 6:4 diz: portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio de batismo, a fim que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. O batismo significa que eu publicamente entrego a minha fé a Cristo. É o que significa. Então, se alguma vez fores batizado, tu publicamente disseste: Senhor, eu tenho fé que tu morreste, ressuscitaste e subiste ao céu, e que me salvaste, e que és meu Senhor, e que eu quero morrer contigo e ressuscitar contigo. É o que significa. Está aqui a dizer. Fomos ressuscitados como Cristo foi ressuscitado dos mortos. Mas por isso é que temos que parar, às vezes temos que discutir com a nossa própria mente e dizer: eu tenho fé que passou. Porque às vezes a mente duvida. O meu coração não duvida, mas a mente duvida. Agora que já temos uma fé criada, vamos passar para o segundo ponto, que é: mantenha a sua fé firme diante das instabilidades. Temos que estar firmes. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58, diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio dos nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Quem é que aqui já tem problemas até ao ponto de não conseguir entender o que fazer? Muitos de nós já tivemos problemas que não sabemos como reagir. Qual é o seguinte passo? Não sei. Não sei. Sentas na cama e dizes: não sei. Não consigo. É fora do meu alcance fazer algo. Mas diz: a graça de Deus nos dá a vitória. Eu estou a passar por um problema. Eu não estou a passar pela morte. Eu não morri. Estou a passar por um problema. Através do problema. Deus nunca te vai passar por cima do problema ou pelo lado do problema. Vai passar pelo meio. Ele vai te ajudar a atravessar esse problema.
Agora, se nós formos mal entendidos ou mal compreendidos, se nós formos tentados, se formos feridos, temos que estar firmes. Porque as nossas emoções são emoções. Mas o Senhor diz, perdoa, ama os teus inimigos. Em todas as versões diz, ama os teus inimigos. E agora, se fomos feridos por alguém, como é que eu vou amar alguém que me feriu? É aí que temos que mantermos a nossa fé no Senhor, a nossa lealdade ao Senhor, e continuamos. O que Ele disser é o que nós fazemos. Amar o inimigo. Isso também mostra fé, porque acreditamos que o Senhor sabe mais. O Senhor tem a verdade para nós. Amém. Em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25 diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Porque tinhas o alicerce na rocha, nunca caíste. Nunca houve opção de cair. Houve opção de abanar, mas não de cair. Estamos a entender que a fé é um passo a dar, é algo que pode nos fazer tão fortes, mas ao mesmo tempo pode ser tão arriscado. Na nossa mente é tão arriscado, vou confiar em Deus. Vou confiar em Deus, e vem o problema, e eu tenho que ter fé. E vem a complicação, e vem as discussões, e eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter fé. Mas temos que manter-nos numa fé que não nos pode abalar, não nos pode mexer. Os problemas não nos podem mexer. Porque Deus disse primeiro. Nós temos que manter a fé lendo a Bíblia também. Deus disse primeiro, Ele falou, e a sua palavra vai sobre os problemas. É acima dos problemas. É acima das complicações. E a fé vem tudo desde o princípio. Qual fé é essa? É a fé que Jesus fez primeiro. Jesus já venceu por nós. Amém. Terceiro ponto, diz assim: caminha na perspectiva da vitória já conquistada na cruz. Caminho numa perspectiva de vitória. Eu já venci. Eu já ganhei. Diz assim em Efésios capítulo 1, versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Diz assim que já nos abençoou, ainda não chegamos lá, mas já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Frases a tirar. Já nos abençoou. Não chegamos lá ainda, mas já tem uma promessa de bênção. Com as bênçãos espirituais. Se vamos ler a Bíblia, vemos o fruto do Espírito, por exemplo, que Ele nos ajuda a trabalhar nele, dá-nos o fruto do Espírito. Nas regiões celestiais. Bom, vou deixar isso à parte. Não é do meu melhor tema. Mas aqui, em Cristo. Em Cristo. Vimos antes que Ele deu o nome de Cristo, é sobre toda a autoridade, sobre todo o governo, sobre toda qualquer pessoa que possa chamar maior, mas que o nome de Cristo é maior. Então, nós só conseguimos esta bênção se formos a nome de Cristo. A quem é que temos que ter fé? Em Jesus. Sempre voltando ao princípio. Voltando ao princípio. Deus dá, mas Jesus é que nos dá. Jesus é que ganhou. Jesus é que fez. Jesus é que nos dá a vitória. Amém. Às vezes eu concordo comigo mesmo. Amém. Amém. Porque eu digo sempre, Deus, o que eu disser que seja a tua palavra, e às vezes que eu não penso. Mas Deus fala, Deus usa. Amém.
Amém. Então, nós somos abençoados desde um princípio. Desde antes de nascer, Deus já sabe o nosso caminho. Deus quer nos dar essa bênção já antes de nascer. Já tem lá a promessa, já está. O caminho já está. Já podes andar neste caminho. Depois nós decidimos desviar-nos, nós decidimos sair, nós decidimos. Mas Ele põe lá o caminho. Está lá posto. Basta só andar. E aqui uma frase interessante, que é: muitas pessoas falam da essência do cristianismo como um faça. Mas Stephen Furtick diz que o Evangelho deve ser soletrado como um feito. Feito. Não é faça. Não é faz. É já está feito. Quando nós aceitamos esta fé, quando nós aceitamos Jesus, nós não estamos à espera de um trabalho, não estamos à espera de ter que fazer algo, nós estamos à espera que já nos esteja feito. Estamos a receber. Não estamos a pagar, estamos a receber o que já está feito. Eu não tenho que trabalhar para isso. Porque Jesus já trabalhou, Ele é que sofreu. Por amor. Por amor por mim, por amor por ti, por amor pelo teu irmão. Então eu não tenho que trabalhar, eu tenho que recebê-lo. A minha fé vem do receber. A minha fé vem da paz que me dá. A minha fé não vem de ter que vir à igreja e ter que trabalhar. A minha fé vem de eu venho à igreja porque já está feito, porque já recebi, porque estou em paz porque Jesus já fez. E essa é a entrega, entregar a nossa fé, entregar o nosso ser. Já está feito. Diz em Efésios capítulo 2, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9 também. Diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Exatamente por isso, nós vemos aqui na frase que, no versículo, por isso mesmo é que já está pago e nós não temos que pagar nada, porque vem por a obra de Deus, Deus fez, Deus se gloria no seu próprio trabalho, Deus nos dá a vitória do seu próprio trabalho, para que nós não possamos cair na tentação de nos gloriarmos a nós mesmos. Que às vezes é o hábito do cristão. Eu faço isto, eu trabalho naquele ministério, eu faço naquele, eu trabalho na fotografia, trabalho no louvor, eu toco piano, bateria e baixo, e faço muitas coisas, então Deus vai me dar. Mas aqui diz, não é para que tu te glories. Por isso tu não tens que fazer. Tu aceitas, tu fazes porque queres. Pela tua paz, pela tua fé, pelo teu próprio querer. Não porque eu digo que tens que fazer. Porque Deus já fez. Somos salvos pela graça. É de graça, é grátis. É um presente. Então, nós temos que escolher viver porque Jesus já ganhou. Porque Jesus já tem a vitória. Por isso é que nós escolhemos viver isso. Nós não trabalhamos para vivê-lo, nós escolhemos recebê-lo e vivê-lo. Por amor a Deus, porque nós queremos receber essa vitória e estar com Jesus. Depois desenvolver o relacionamento com Jesus. Isso tudo em fé. Tudo em fé. Jesus morreu naquela cruz. Ele morreu para que nós podemos receber vida. Para que nós podemos viver. Senão, nós é que morremos naquela cruz. Quarto ponto. Diz assim, resista contra Satanás e os seus demónios. Agora aqui é quando a nossa fé, nós recebemos um desafio do Senhor. Nós recebemos desafios todos os dias das nossas vidas, complicações, recebemos problemas e
várias coisas que possam passar na nossa vida, não é? Mas nós temos que resistir. Às vezes as tentações, não só do dia a dia, mas são um desafio para nós resistirmos, para provar que temos fé, para usar a nossa fé. Porque se a vida fosse fácil, não precisávamos de fé. É fácil. Só preocupava-me com a morte, está bom, se calhar. Diz em Colossenses capítulo 2, versículo 15: E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez ele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Fez um espetáculo público. Ele gozou, ele fez graça, fez piada das autoridades terrenas, porque ganhou. Jesus ganhou. Ganhou. Há um versículo na Bíblia, não me lembro onde é que está, mas diz assim: quando nós virmos o que realmente é este diabo, este Satanás, nós vamos sentir vergonha porque tivemos medo daquela coisa. Porque comparamos, o versículo mostra como nós comparamos quem seja o Satanás, não é? Comparamos a glória de Deus e nós temos pena, vergonha de ter medo dele. Porque se temos Deus, que medo é que eu tenho? Se tenho fé em Deus, que medo é que eu tenho? Mas isso é quando nós construímos essa fé. Quando nós temos essa fé plantada na rocha, não é plantada, é inserida na rocha, profundo, para que não possamos ser abalados, não podemos ser mexidos. Aí é que somos fortes com Deus. Então, Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Por isso é que nós temos vergonha de ter medo dele, porque se eu me submeto a Deus, se eu me rendo a Deus, se eu trabalho com Deus, tenho um relacionamento com Deus, Ele próprio foge. Ele próprio foge. Nós temos que ter uma obediência a Deus para que Deus trabalhe. Eu vi um testemunho de uma irmã uma vez, que ela dizia: eu saí da igreja tarde, né? Porque era um culto de jovens e ela estava a caminho de casa, mas ela tinha que passar por uma ponte primeiro e depois tinha que passar por uma zona de mais ou menos floresta. Não é floresta, é árvores. Mas era escuro. E ela foi para casa com fé e as pessoas disseram: tem cuidado, é à noite, tens de ter cuidado, está escuro, para que há pessoas em todo lado, não é? Mas uns dias depois ela encontrou um amigo e esse amigo estão a falar e ela diz: é verdade, o outro dia eu vi-te a ir para casa à noite e tu não me tinhas dito que tinhas namorado? E ela: namorado? Não, à noite, quando? Eu: sim, estavas a andar ali, passaste a ponte, eu vi-te a passar a ponte. Ela: não, fui para casa do domingo do culto de jovens. Ele diz: mas estavas com o teu namorado? Não. Ela: não, estava sozinha. Não, estava um homem alto, estava ao teu lado e estavas a andar. E ela: não, eu estava sozinha. Sozinha não, estava com Jesus. Sozinha não estava sozinha. Ela achava que estava sozinha. Mas porque rendeu-se a Deus, porque submeteu-se, Deus fez, Deus protegeu. Deus protegeu. E o amigo dizia: não estavas com o namorado, estavas. Porquê? Porque é noiva de Cristo, amém? E eu também sou, graças a Deus. Amém. Amém. É isso, submetemos a Deus e Ele protege, Ele cuida, Ele provê, Ele faz tudo. Tudo em fé, amém? Diz 1 João capítulo 4, versículo 4: lembre-se, aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os vencedores, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em vocês
é maior que aquele que está no mundo. É importante lembrar. Porque primeiro, eu vi uma analogia que é muito interessante, que é, primeiro, Deus veio como Senhor. Aquele Deus místico, Deus Pai, que é Espírito e que criou. Depois Deus veio como homem humilde, que é Jesus. Veio como homem humilde e foi como nós. E depois Ele voltou a ser aquele Espírito humilde. Agora Ele é um Espírito humilde, que é o Espírito Santo. Então Ele está em nós, porque aquele que está em nós é maior que aquele que está no mundo. Que qualquer homem, que qualquer coisa, que qualquer inimigo que nós tenhamos, aquele que está em nós é maior que aquele que está no mundo. Amém. E o último ponto, para terminar agora, o último ponto diz assim: viva acima do medo da morte. Uma das coisas mais difíceis da pessoa entender, do homem entender, é que um dia morremos. E a nossa mente não está preparada para morrer. Psicologicamente, cientificamente, não está preparada. Dá medo. A própria mente tem medo. E se não tem medo, ignora o facto. Ignora o facto de que um dia morremos. Porque não somos feitos para morrer. Mas temos que viver sem medo à morte. Sem medo. Porquê é que eu não tenho de medo de morrer amanhã? Porque eu acredito que eu vou para o céu. Se um dia morremos e olham à vossa volta e eu não estou lá, irmãos, não estou no céu. Porque eu vou para o céu. Tenho fé que eu vou para o céu. Tenho fé que Jesus morreu por mim. Tenho fé que Ele venceu e eu venci por Ele. Então, se não me virem lá, irmãos, mas vamos para o céu. Acredito que vou estar com Jesus um dia. Eu vivo sem medo à morte. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz, versículo 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a sua vida estiveram escravizados pelo meio da morte. Então Ele participou em ser humano, Ele tornou-se humano, Deus, para que nos pudesse libertar da morte. Da morte. Passamos pela morte, sim, o nosso carnal morre, o meu corpo morre, mas eu não, o meu espírito não. Quem eu sou não morre, porque eu estou com Cristo. Porque eu estou com Cristo, amém? E o último versículo, que agora para animar um pouco, 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 e 55, diz: então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está? Onde está o teu orgulho? Porque a morte, esta ideia da morte, perdeu. Porque eu vivo em Cristo. Eu vivo em Cristo. Eu não tenho medo porque eu vivo em Cristo. E isto tudo começou pelo nosso primeiro versículo. Está consumado. Está feito. Está pago. Está. Todas as dívidas que nós tínhamos está entregado. Está pago. Já não tem nada a dever. Que é João capítulo 19, não é? Versículo 30. Amém. E para terminar, realmente temos que primeiro aprender a viver nesta fé. Se calhar o primeiro passo, não se calhar, mas o primeiro passo é realmente viver nesta fé.
aprender a viver numa fé que não é cega, porque Deus nos mostra. Não temos que viver uma fé cega, porque lemos a Bíblia e vemos porque é que temos fé. Mas é uma fé que não entendemos. Não entendemos. E muitas vezes vamos querer entender até quando é que eu posso ter fé. Não há. Não há. Porque a pessoa que tem fé que por perder o trabalho vai ganhar um novo, e a outra pessoa tem fé que vai curar um cancro. E Deus faz os dois. E não podes entender. Não vais entender. Eu não entendo, não entendi. Nunca vou entender. Nunca vou entender. Houve um testemunho do irmão que a mãe, eles passaram meses a orar exatamente por isso, por um cancro, porque a mãe tinha cancro, e a mãe um dia faleceu, e ele disse não, porque se Deus tinha que responder, Deus tinha que curar. E pensamos, sim, Deus tinha que curar, não é? Mas um dia ele está chateado, mas diz, vou abrir a Bíblia, Deus, se tens algo a dizer, fala-me agora. E Deus abre, ele abre a Bíblia, e o versículo que ele lê é: felizes estão aqueles que estão comigo. Sim. Felizes são aqueles que confiam em mim. Felizes são aqueles que vivem comigo. Algo do estilo. E ele disse, uau, então afinal não era para curar. E agora quem é que entende que não era para curar? Quem é que entende que Deus tinha razão no final? Ele teve que viver pela fé. Porque as emoções são temporárias, mas a fé continua. A vida continua. Estando triste ou feliz, a vida continua. Ele teve que continuar. E para nos lembrarmos, lemos outra vez Romanos capítulo 8, versículo 37, diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por meio daquele que nos amou. É que eu venço. Eu não venço por mim mesmo. Não venço pelo meu trabalho. Vimos hoje. Não é por eu trabalhar na igreja que eu venço. Que eu sou salvo. É por Jesus que eu sou salvo. Porque senão não vale a pena nem tentar. Amém? Amém. Gostava de terminar com oração. Porque a fé é algo que é difícil de entender, é difícil de se praticar, por vezes, mas é uma forma de vida. Uma forma de vida que só Deus é que pode mostrar. Deus é que pode fazer que nós pratiquemos. Amém? Eu gostava de orar para que pudéssemos ter fé. Amém.